Ora, muito boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Carlos Tomás, para aqueles que não conhecem, entusiasta da aviação, também comandante do TAP. Estamos aqui para falar mais uma vez do restauro deste avião, ao abrigo de uma coisa chamada Dakota Talks, basicamente uma palestra, uma conversa entre amigos sobre assuntos dedicados ao Dakota ou aviões antigos. Neste caso em particular, o tema de hoje é o restauro deste avião até agora. Este restauro estará, esperemos nós, concluído em março, que é quando a TAP faz 70 anos, razão pela qual é bom apanhar agora um heads-up ou um apanhado do que foi feito até agora. Vamos basicamente fazer um apanhado histórico de fotografias. Vamos pôr aqui algumas a correr, falar um bocadinho sobre elas e depois irmos esperando que vocês possam interromper a qualquer altura, levantando o braço com qualquer questão que possam ter. Antes disso, vamos começar por dizer que mais uma vez estamos mais agradecidos ao Museu do Ar, na presença do seu diretor. Muito obrigado mais uma vez pela Dakota Talks e pelo apoio todo que tem sido prestado à equipa de trabalho no restauro e à TAP. E temos com hoje também o Sr. José Lacerda, que é o chefe da secção de pintura da TAP, que tem um papel muito importante em algumas fases que vamos agora aqui falar mais à frente. Sem perder muito tempo, e peço desculpa pelo atraso devido a questões técnicas, vamos avançando já apenas, por favor, com as palavras do seu diretor sobre o dia de hoje. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Museu do Ar, uma vez mais. Como já foi dito, o Coronel Romamentos, eu sou o diretor do museu e gostaria, em meu nome pessoal e em nome de todos os que aqui trabalham em prol da causa aeronáutica e da memória da aviação, tanto militar como civil, dar-vos as boas-vindas ao Museu do Ar para mais uma edição desta belíssima iniciativa que nos junta todos amantes desta atividade aérea relacionada com a aviação, obviamente, e neste caso também com o restauro deste belíssimo exemplar comum à aviação civil e à aviação militar, que é o DC-3 Dakota. Espero que gostem de mais esta edição e desde já peço desculpa por uma questão que não consigo dominar, que é a temperatura que se faz sentir. Mas, enfim, de certeza que vamos aquecer com a explicação que vai ser dada e, portanto, eu gostaria de vos dar as boas-vindas e que passem também aqui uma boa tarde no Museu do Ar. Aproveitaria também, já agora, este ensejo para, dado que estamos a atravessar esta quadra natalícia, para desejar a todos e às vossas famílias um belíssimo Natal, um Feliz Natal e que o próximo ano seja, com certeza, melhor que este. Esperemos todos. Muito obrigado a todos e muito bem-vindos ao Museu do Ar. Muito obrigado. Muito obrigado. 1, 2, teste. Eu vou andar, porque é mais fácil para mim andar de pé, porque muitas vezes fico à frente das fotografias e depois não fico a olhar para elas para mim ao mesmo tempo. Vamos começar pelo princípio, vamos agradecer já agora ao Filipe estar ali a fazer o papel fundamental de teclista e vou para este lado connosco, assim vem-te a ti também. Vários capítulos vão passar aqui à frente dos nossos olhos. Este é basicamente fotografias de época. Para perceberem um bocado do que é que estamos a falar. Estamos a falar de como a TAP nasceu no papel em 1945, razão pelo qual o ano faz 70 anos em março, mas só em 46, um ano depois, é que começa a voar em setembro. O primeiro voo é para Madrid, é um Lisboa-Madrid, eu regresso, obviamente, e depois, a 31 de dezembro do mesmo ano, é feita a ligação, o início da linha Imperial. A linha Imperial ligava o Império, na verdade, até Moçambique, só por Angola, ao regresso, e à ida também. E esses são os dois primeiros voos inaugurados pela TAP em 1946. Estas são várias fotografias, ou três ainda, desculpa, Filipe, enquanto eu ia falar delas, obrigado por teres tirado. Mas isto foi tudo testado, muito treinado. Basicamente aqui vão perceber coisas que, e é o intuito também da Dakota Talk, enquanto estamos aqui a falar disto, é para depois, no fim, terem uma das poucas oportunidades de visitar o avião por dentro, porque até agora ele não é visitável, não está ainda o trabalho concluído. E para perceberem o que é que, entretanto, nós fizemos, o que é que vai ser feito ainda e falta fazer, mas para perceberem onde é que estamos a olhar, quais são os targets, quais é que são as nossas referências. E um dos problemas principais que temos tido, ultrapassado, mais ou menos, tem a ver com falta grave de fotografias de época. Há muito poucas fotografias, principalmente do interior do avião, do Dakota. Havia dois aviões que tiveram interiores diferentes, isso implica o tipo de cadeiras, o tipo
de frisos cá em torno de cabine, a razão pelo qual, para terem uma ideia, esta é uma das únicas 3 fotografias que existem do interior da Dakota da TAP nos anos 40, não há mais que nós saibamos. Se alguém souber, façam-nos chegar, porque dá-nos muito jeito de perceberem, por exemplo, como é que eram as bolsas, como é que eram os porta-bagagens aqui acima, como é que eram etiquetas da época, por exemplo, como é que eram as cortinas, embora todas a preto e branco. Um avião parado. Posso dizer já logo a partir daqui que esta fotografia é pós-48, porque está entre 46 e 48 teve um logotipo, que é o primeiro, que é o que está pintado no avião, e depois consegue ver ali uma pequena asinha e o risco da linha é abaixo da matrícula, que aqui vem aqui a meio, a bandeira é pequena e aqui é na cauda. Isto foi introduzido na TAP em 48. Portanto, não sabemos mais do que isto. É outro problema grande das fotografias que foram tiradas na Guiné, não sabemos quando. Algumas sabemos, outras não. Avião estacionado em Lisboa, isto é mais ou menos onde são agora as mangas do aeroporto de Lisboa, vêm com 2 Dakotas, aqui um e a cauda do outro. Outro problema aqui é, se nós olhássemos para isso e disséssemos, vamos recolher este avião, conseguem dizer qual é que é a matrícula deste? CST... Estas letras aqui no fim, conseguem? É outro problema que nós temos. TD? TD é, por exemplo, ou não? Mas se calhar o E não tem esta curvinha aqui da ponta. É válido, tudo isto nós chegamos a pontos de fazer algumas assunções sobre o que é que estávamos a olhar. Se este avião era exatamente, correspondia à antena exata deste avião nessa época. Reparem que este avião tem esta portinha pequenina. Este é uma porta grande. Nós vamos falar um bocadinho sobre a história deste avião e porque é que são diferentes. Isto é uma fotografia de catálogo quando... Desculpa lá. Eu sou elástica. É uma fotografia de catálogo. Praticamente quando vocês compram um carro e vão ver as fotografias para escolher o que é que querem instalar no vosso carro. Aqui, Douglas, McDonnell Douglas, que era a fábrica que construiu o avião, fazia isto como sendo o cockpit mais avançado. O avião que está aqui à nossa frente nunca foi da TAP. Este avião é um avião que foi construído mais ou menos em 43, mais ou menos quando é que sai de fábrica, quando começa a voar, 43. Na altura havia a Segunda Guerra Mundial e puseste em pausa, só para eles não ficarem a olhar para aquilo e depois não olham para mim. Isto é importantíssimo o que eu estou a dizer. E o que eu estou a dizer era que este avião, em 43, vai para a guerra, passa por episódios muito importantes durante a guerra, como o desembarque na Normandia. Tivemos aqui uma Dakota Talk em junho, quando fez 70 anos dessa data, em que falámos deste avião que está aqui à nossa frente, quando é que descolou, quantos paraquedistas é que largou nessa altura, como é que era usado. Acaba a guerra em 45, grande parte dos Dakotas, havia milhares, passam para mãos privadas. Este vai para a Aer Lingus, companhia aérea na Irlanda, depois vai parar a Israel e finalmente o Estado português vai a Israel comprar 2 aviões, um para a Força Aérea e outro para a DGAC, que era a Direção-Geral da Aeronáutica Civil. Enquanto o DGAC, até 79, o último ano em que voou, este avião fez voos de calibração das ajudas visuais para as pistas do aeroporto, transporte pessoal, sempre ao serviço da Direção-Geral da Aeronáutica Civil. E isso é uma das razões pelo qual, se calhar, repararam quando entraram do lado de lá e viram um avião, se calhar perceberam que o avião tem 2 pinturas. Não sei se alguém percebeu isso. Todos perceberam. Ok, ótimo. Vamos, então, falar só um pouco atrás, que é, os outros aviões que a TAP teve, sabe-se mais ou menos onde é que estão todos hoje, mas nenhum está em condições de voar. O que foi aqui, o que aconteceu em termos históricos foi que os aviões passaram da TAP para a Força Aérea, e depois a Força Aérea, depois de vários episódios, alguns sobreviveram à guerra, outros não, à guerra colonial, e foram para vários destinos. Nenhum deles hoje subsiste inteiro, vamos lá dizer. Este avião é oferecido à TAP num processo nos anos 70, fins 70, no início dos 80, e na TAP existe um movimento para tentar que este avião comece a voar voos turísticos sobre Lisboa e afins. A TAP na altura acha que isto é muito caro e, no entanto, o avião é doado pela DGAC à TAP. A TAP faz várias coisas ao avião, pintou de várias cores, a recriar várias épocas ao longo desde os anos 80 até início dos anos 2000, porque houve várias tentativas de o pôr em exposição em vários sítios, mas a convite da Força Aérea 2012, 2011, por aí, o espólio TAP, portanto a TAP e a ANA, Aeroporto de Navegação Aérea, são convidados a vir também aqui para o Museu do Ar, e tem coleção, como pode ver, a TAP aqui e a ANA no andar de cima, e esse espólio do qual faz parte deste avião é integrado aqui no museu, e é nessa altura que o avião é aqui colocado. E quando é colocado assim.
como está, muito parecido, muito diferente aos nossos olhos enquanto restauradores do processo deste avião, mas ele estava nessas condições. E o que isto quer dizer? Que é um avião que foi pintado de várias pinturas, mas nunca foi dado um cuidado ao interior dele. Ele estava, imaginem, desde 79 até 2012, não se mexeu dentro do avião, só se repintou o avião por fora. Portanto, deu-se uma imagem bonita por fora, mas depois um avião deste calibre, como disse um ícone da aviação, deve ser visitável. E, portanto, na altura, um conjunto de pessoas olhou para isto e disse, isto tem que ser feito de outra forma. Este avião tem que estar visitável, tem que estar a mostrar o mais possível e fielmente o que era um avião da TAP na altura, mesmo não sendo da TAP, e daí a razão, por exemplo, quando perguntavam sobre as portas serem pequenas ou grandes. Tem a ver com o modelo deste avião, que é um bocadinho diferente de alguns da TAP, daquela fotografia. No entanto, para vos dizer que esse grupo de pessoas cresceu com esta ideia, abordou o Museu do Ar, a Força Aérea e o Museu da TAP. A doutora Adelina, muito obrigado, que é a diretora do museu, que ela não quer falar, mas eu digo sempre olá, Adelina. E esse conjunto de pessoas, com esse apoio extraordinário da TAP e do Museu do Ar, da Força Aérea, começou a trabalhar nele, pegando algumas premissas. Vou-vos mostrar primeiro o que é que encontramos no avião. Portanto, o avião são fotografias tiradas dentro do avião em várias épocas, antes do restauro sequer começar. Podes ir pôr à vontade. Aqui, por exemplo, à partida conseguem ver que há duas filas e com um corredor meio. Nenhuma configuração na TAP existia essa configuração, era sempre uma cadeira de um lado e duas do outro. Razão pela qual nós temos que pensar pelo menos em alterar isto. O estado dos bancos estão como estavam desde os anos 70, não correspondem ao que era da TAP, tinham duas cores, a TAP só tinha uma, lá está, isto era um avião da DGAC, não era um avião da TAP, portanto é lógico que ele não se pareça com a TAP. E tinha mau aspecto. Vão ver aqui fotografias que para nós faz-nos sorrir quando virem o interior do avião, estamos a falar do mesmo avião. E estamos a falar de fotografias tiradas, há umas aqui em 2009, mas na verdade 2011, 2012, quando começámos a atacar em forte este projeto. Próxima pasta. Enquanto ele vai mudando ali a pasta, vamos falar-vos de uma coisa gira que são as premissas. Este conjunto de malta que se autotitulou o Vintage Aero Clube, uma associação sem fins lucrativos cujo único objetivo é restaurar coisas como esta e outras, abordou a TAP e disse: se a desculpa é a falta de pessoal para trabalhar no avião, nós arranjamos os voluntários e conseguimos. Temos hoje uma equipa perto de 80 ou 90 voluntários inscritos. Trabalhamos com um grupo um bocado mais fechado, porque as pessoas não têm toda a disponibilidade liberta ou libertina, como alguns outros. E disseste que 53 pessoas, é isso? Obrigado. 53 pessoas, portanto, mais ativas, e essas pessoas, curiosamente, grande parte delas até nem são funcionários da TAP, são pessoas que apareceram carolas à aviação e gostam de vir aqui apoiar o projeto. Nessa perspectiva, na TAP, pusemos mais ou menos 4 pilares para a nossa proposta. Uma é que o trabalho fosse feito em restauro por voluntários. Não temos pessoas pagas. Basicamente, o que nós queremos fazer é acreditamos que a pessoa mais proativa é aquela voluntária, aquela que não tem nada por trás a pagar-lhe para fazer o serviço, vem aqui só pelo seu próprio gosto. Queríamos que usar as máquinas e as ferramentas e o pessoal certificado da TAP, desde que isso não implicasse a operação normal dessas oficinas, que é o caso, por exemplo, pela Sérgio e a sua equipa fantástica de pintura, e outros departamentos da TAP. Quisemos fazer mais uma coisa, isto são os 4 pontos misturam-se todos dentro de um bolo e quisemos mudar a matrícula. Este avião tinha uma matrícula pintada TDA, embora o original, isto são muitas letras, era o CSDGA, da Direção-Geral de Aeronáutica Civil, depois foi pintado como TDA, que era o primeiro Dakota registado nos livros da TAP, e nós quisemos fazer um ponto para representar um avião que fosse realmente importante na história da TAP. E para nós o ponto importante da história da TAP é quando ela começou operacionalmente a voar. E o primeiro voo seria efetivamente o mais importante a referir. Curiosamente, o primeiro voo de Lisboa-Madrid é feito por uma matrícula de avião que é o TDF. E o TDF é um dos aviões que caiu mais tarde. O avião já não existe e tentou uma tentativa comercialmente para não associar um avião exposto como se ele tivesse caído, quando desceu da TAP. Então, um outro ponto muito importante na história da aviação da TAP, na história da TAP, é o início da linha imperial. Logo, é feito pelo TDE. E a 31 de dezembro de 46, como há bocado ouviram.
Foi essa a razão. Quando bloqueámos e pedimos à TAP para pôr o TDE, todos os outros pormenores, quer do interior, de fora, dentro, o que quer que seja, tem que ser congelado a este TDE para recriar o máximo possível. Não vai ser 100%, já vos explico porquê, esse avião. É como, não podemos pôr um Fiat Punto igual ao Mini, porque não dá, mas podemos ficar mais ou menos parecido. É essa a parte. Outras coisas que encontramos dentro de... Esta é a cabine, a página da cabine. O avião tinha forros, por exemplo, vão ver forros lá dentro. Forros, na verdade, eram isolamentos térmicos. Sacos cheios de pano de vidro, coisas que hoje em dia não são saudáveis, na altura já não eram, e portanto foram removidas. Pode ir passando, que eu vou falando. Estamos a falar, por exemplo, de uma lâmpada, uma capinha que estava num estado pior, que vão ver mais à frente, que foram restaurados ali pelo senhor e a equipa dele. Estamos a falar, por exemplo, alcatifas que foram retiradas, todas aquelas podres que estavam, que foram instaladas, alcatifas instaladas também com o apoio do pessoal de interiores. Aqui é o pessoal de carpintaria a ajudar-nos a pôr as portas, as janelas no avião, e isto é uma mostra muito próxima do que temos hoje, que é cadeiras restauradas, um pouco de alcatifa só para demonstrar, as alcatifas vão ser a última coisa a pôr para não se sujarem, obviamente, e dá uma ideia mais ou menos de como era antes de uma pintura igual a esta. Nós veremos uma fotografia, reparem que a pintura de azul escuro, cinzento, este cinzento era original, o azul escuro com o tom de azul mais claro, na outra fotografia, já é mais próximo do que era da época. Estes são voluntários. Lembra-se, duas filas, não é? Mas na altura só havia uma e duas. Então havia necessidade, e dentro de uma das premissas, das 4 premissas que falámos há pouco, uma delas que não falei, que foi aproveitar ao máximo todo o material que está dentro do avião. A ideia é restaurar, mas reaproveitar. E baixando, obviamente, isto para o custo mais baixo possível para um restauro desta natureza. E aqui houve a necessidade de pegar em cadeiras que não são mais ou menos da mesma largura. Reparem, a cadeira original, mais ou menos, é um bocadinho diferente. Mas nós não vamos entrar em loucuras só para fazer uma cadeira daquela largura. Então vamos aproveitar a estrutura toda de uma cadeira já existente, mudámos as bases delas, foram cortadas ao meio, pelo pessoal das estruturas da TAP. Os voluntários tiraram, montaram e fizeram muito mais coisas pelo caminho. Houve um teste inicial disto, por exemplo, isto era lá na TAP, são testes de pintura que poderiam ficar no interior de cabine, depois não passaram. Isto é uma cadeira original de DGAC, depois uma cobertura com tecidos diferentes para perceber qual é que ficava melhor, com uma aproximação de primeira imitação da pele da altura, que também não passou, porque não ficava exatamente como nós queríamos. Podes ir passando, Filipe. Isto é o pessoal a pegar uma cadeira e desmontá-la completamente. Parte dela, por exemplo, os cintos estão hoje aqui em exposição. E lá dentro não há cadeiras hoje, não? Está lá uma, não é? Antiga. Está aqui esta. Mas lá dentro não está uma? Estou a falar da cadeira e ela está aqui exatamente à nossa frente para perceberem o tipo de modelo para a fila singular. Portanto, está a fila de 2 cadeiras. É uma dos exemplos da fila do lado direito. Isto é o pessoal também na secção de... Não é tua, é de interiores, de cabine, lá em cima nos fazem as cadeiras. Fazer o fogo da cadeira, portanto, o pessoal a usar a ferramenta, lá está, pessoal, nós só queríamos o pessoal da TAP para trabalhar desde que eles fossem voluntários, não queríamos que o chefe deles dissesse para trabalhar no projeto, eles tinham que chegar à frente e dizer eu quero trabalhar no backlog. Essa é a essência enquanto trabalho voluntário. Cá estão as tais experiências, esta foi tirada de lado, uma razão simples, o material é muito mais caro do que este fica até melhor, porque nós cortamos aquela fora, e elas vão estar depois em exposição aqui, quando houver o fim do restauro, uma exposição sobre o que é que foi este restauro em março. Cá estão as estruturas podres de antes, arranjadas entretanto, pintadas depois, e podes continuar? E cá está uma estrutura que foi entretanto reaproveitada. Lembra-se, mais uma vez, havia 2 cadeiras, se cortássemos ao meio ficámos sem um braço de um dos lados, depois o outro lado não tinha apoio, portanto houve que refazer alguma da estrutura da cadeira. Finalmente uma fila de 2 ainda não finalizada, mas bem perto disso. Mas podes cortar. Há umas fotografias que podem estar fora de sítio, mas isso é. Mas há. E finalmente alguém a dar uso às cadeiras. Nos raríssimos intervalos que houve enquanto trabalhávamos. Os trabalhos decorrem, ou têm sempre decorrido de acordo com a agenda, que é coordenada com o museu, e depois normalmente decorrem entre as 10 e as 5 da tarde, cada dia de trabalho, não é todos os dias, é de vez em quando. Os voluntários vêm cá ao abrigo de uma agenda em que se inscrevem, quem quiser, está aberto a qualquer pessoa. Já agora poderemos estar abertos a inscrições se houver alguém que ainda não seja. Sim, podes continuar. Põe o último, desculpa.
só para não cansar de falar. Isto é, o que é isto? Isto é uma coisa gira de ver, que é quando entrarem aqui do lado direito, de antes o avião nas traseiras, e aqui onde estão as letras, aqui atrás, de antes era a casa de banho. Nos aviões de TAP, isto era o porão de carga. Portanto, houve alterar algo que era esta área, que era a casa de banho, em porão de carga, tudo o resto à sua frente. Isto é como estava depois de tirarmos aqui algum equipamento que estava aqui instalado. Isto é depois de tirarmos esse painel para fora. Já agora, um intervalozinho para trás, Filipe. Portanto, este suporte é conhecido hoje, é aquela máquina de pôr o copo para tirar água, que tem consultórios, por exemplo, não é? Havia isso na altura, tu punhas aqui o copo, isto era a base, carrega-se o botão, sem água. Podes rodar então para a frente. Isto é depois desse painel ser retirado. Depois é arranjar um painel novo, porque os buracos não vão ser os mesmos com o equipamento que nós vamos instalar lá. Ainda mais um bocadinho. Ainda mesmo depois que se percebeu onde é que íamos pôr os fios. Podes continuar. Painel novo, com uma primeira cor, mas lembrem-se que o avião tem duas cores de azul interiores. E depois, ainda mais uma vez, e se continuares a andar, isto já com a casa bem instalada ali no sítio novo, com a primeira pintura feita a esse painel, e depois com as tais duas linhas de azul, que é o que está hoje em dia em exposição. São pequenas coisas que estão instaladas no avião que foram também trabalhadas. Estamos a falar do botão para chamar a senhora hospedeira. Curiosidade, na altura, quando começa a voar, 46, não havia hospedeiras, havia o camareiro. Era um cara que se assumia que tinha que ser uma pessoa do sexo masculino a oferecer esse serviço. Depois, em 48, há uma mudança um bocado de ideia como deve funcionar uma companhia aérea. A TAP mudou logo, mudou a maneira de funcionar e pensa que realmente as meninas são muito mais apelativas e trabalham melhor do que os senhores, pelo menos nesta matéria. O resto não sei dizer. Estamos a falar de algo que estava mais ou menos estragado, ou pelo menos mais corroído, com alguma corrosão ao longo do tempo, e são peças que, entretanto, foram trabalhadas, polidas, e hoje em dia já podem vê-las e reinstalá-las no avião. A tal campainha que há pouco vimos numa fotografia de instalação, agora está como nova, ainda não está instalada. Este sinal está aqui à frente, conseguem ver ali à frente do portal dos cintos. Ele estava assim, estava mal pintado, depois porque não tinha o que na altura tinha duas linhas, este também tinha, mas tinha também o não fumar, o portal dos cintos, naquelas letras, pelaquela ordem, com tamanhos diferentes, e nós tentámos retirar o máximo possível essa indicação. É aquela caixa. Se não me bem encaixar aquela caixa, é aquele buraco que ainda está lá no avião. Vão estar a trabalhar e instalar os sistemas de ventilação na cabine, os candeeiros, do teto. Isto é o buraco sem... isto tinha a ver com uma membrana que existia para o ar sair e a luz entrar. Eram duas coisas que funcionavam ao mesmo tempo. Isto é muito básico. Isto é antes do candeeiro entrar no teto. E depois, finalmente, depois de pintado, arranjado e reinstalado. Vamos passar então para a parte principal. Já perdeu o piada. Isto é o que encontramos. Depois tiramos a alcatifa, podre, estragada. Reparem que o avião é inclinado. Na altura, este avião tem esta configuração que é a trem principal à frente e a roda de cauda atrás. Usava-se muito na época. Agora, os aviões deverão perceber, tem a configuração, não vou chamar invertida, mas pelo menos com o trem de proa, com o nariz do avião que tem a roda da frente. E tanto imaginem, anos e anos a chover, o avião teve muito tempo na rua e a água toda a vir a ter aqui na parte mais baixa, logo cá a apodrecer isto ao longo de mais de 30 anos. Não é? Isto era feito de um material contraplacado, bastante já estragado, e o que nós fizemos foi, já que estamos aqui, vamos tirar isto de fora, mas vamos olhar para baixo, vamos perceber o que é que está lá para baixo, perceber se isto pode durar muito mais anos do que simplesmente só fazermos aqui uma pintura de face. E foi isso que foi feito. Podes passar, velocidade rápida. Este é vários voluntários com muitas dificuldades a tentar tirar e a conseguir os estrados desta zona da galley, que é a zona da cozinha do avião, se quiserem. Corrosão encontrada naquela barra de entrada no avião. Isto é onde engata a escada do avião para entrar. Muitos parafusos que não saíram bem, tiveram que sair mal, que é como a gente lhe chama esta maneira de as tirar. Corrosão em muitos pontos que depois foram trabalhados. Já com um aspecto melhor em que vimos o corredor central, ele estava com um bom aspecto, tirámos os painéis laterais, tiveram que ser feitos novos, foram depois mais tarde reinstalados. Antes de os reinstalar, foi limpar tudo que estava lá em baixo do avião, nós podemos chamar as entranhas do avião, tirar todos os parafusos que estavam ou que não quiseram sair
para depois poderem ter o buraco e a rosca para poder pôr o novo parafuso. Trabalho que voluntários dedicaram durante mais ou menos o verão do ano passado, 2013. E depois houve necessidade de lixar as áreas onde tinham já superfície, a corrosão de superfície a aparecer, para depois levar uma camada primária e não pensámos nisto durante pelo menos mais alguns 30 anos, pelo menos. Pode ser depressa. Portanto, o melhor aspecto já, como podem ver, é bastante diferente do que estava. Isto é o que sobrou dos vários painéis que foram retirados. Foram postos outros painéis nos sítios de diversas formas. Não temos a tentar manter exatamente igual. Houve ajustes de forma em manter desses estrados. Pode passar. Se me calar é para continuar. Continua. A ajustarem e finalmente já todo, que é muito parecido, na verdade igual ao que as pessoas estão a ver hoje instalado no avião. E portanto toda aquela zona tinha mau aspecto e toda esta zona da entrada aqui, tudo o resto estava mais ou menos bom. Depois houve necessidade de limpar e aspirar também. Havia aquela cozinha que é igual, nós estamos a usar a configuração, e depois nos outros aviões que a TAP teve, todos eles tinham uma configuração diferente de galley. Uns tinham em U, outros tinham em L. Em L quer dizer a forma como que faz o armário de apoio ao camareiro. Mas todos eles tinham uma casa de banho à frente. Então nós fizemos, foi pegámos um tal armário da DGAC, reaproveitando, usando a tal máxima que nós tivéssemos, e pedimos ao pessoal de interiores de cabine da TAP para transformar o armário, que é um pouco mais largo, e transformar ali numa casa de banho de época, usando lavatório. Eu vou chamar saída, mas na verdade é um balde de época. Okay? Foi tudo reaproveitado, pintado, depois vai ser preenchido com todos os detalhes. Há ali entre a última janela e a casa de banho, na verdade, aí sim era o guarda-roupa da TAP. Vai ter um vão ali ao alto, vários cabides, e era ali que os 11, 12, 18 passageiros, depende da configuração, tinham direito a usar e pôr o seu casaco durante a viagem. Não quer dizer nada sobre a pintura até agora? Isto é o tanque de água potável que existe aqui atrás, foi repintado. Isto era o aspecto dessa casa de banho na altura do avião e a maneira como reaproveitámos isto, que é o lavatório que podem ver agora ali dentro na casa de banho atual e como foi transformado naquela oficina espetacular que era a pintura da TAP. Já vamos ver dedicado. Isto é a construção do tal armário, transformar o armário em casa de banho, e isto é o lavatório retirado do avião e na seguinte, ainda no dia que foi retirado, e no dia seguinte, ou no tem mais, parece novo. Zé, obrigado. É um dos nossos orgulhos, nós dizemos muitas vezes isto, que é a casa de banho, na verdade, a sanita é um dos nossos orgulhos. É transformar uma coisa que era um balde podre em algo que hoje em dia, pintado, a gente consegue ver onde é que ela foi construída, porque tem lá escrito o nome da fábrica, não é? Só por causa destes senhores é que nós conseguimos isso. Obrigado. É nosso. Claro, é todos, não é? A construção da casa de banho, reparem como ela tem que ser curva, tem que ser ajustada à forma redonda que o avião tem. A parte de cima aqui da casa de banho, que está deitada, é um armário que também vai ser instalado aqui mais à frente, no futuro. Isto é trabalho que teve que ser. Pensei que serem os voluntários a tratar nos sítios mais. És tu, não és? Esta é. Eu não sou. Eu lembro-me disso. Pronto, casa de banho mais arranjadinha, há de estar no futuro. Portanto, os aviões faziam mais ou menos 2 horas e meia entre voos, de voo médio. Quer dizer que o balde é exatamente para 2 horas e meia, não é para 8 horas. E reparem que havia uns produtos químicos que se punham lá dentro, e os cheiros, que se tinham, muitos cheiros bons, que se tinham que lá pôr para sobreviver-se mais um tempo de duração. Ela é inclinada mesmo, continua a ser inclinada aqui, para depois em voo ser mais ou menos direito para o passageiro não. Pronto, deixa a vossa imaginação. Mas, necessidade de polir tudo. Isto aqui, por acaso, é um grupo, os Calminhas, são um grupo de jovens ligados ao entusiasmo da aviação, de Leiria, que também nos ajudaram no verão passado aqui no IACOP. Mais uma. Avião, lembrem-se, portanto, tinha aqueles tons cinzentos. Nós sabemos que ele tinha o tom azul, tinha tons azuis mais ou menos parecidos com este, lá está uma fotografia a cores da época, mas há coisas que definem mais ou menos qual é que é, não diga palete de cores, mas qual é que é a referência, ou muito próxima qual é que é o azul, que é azul escuro. Portanto, foi aí que a gente chegou e disse que é azul escuro ou azul claro. E demos estes tons, na verdade são próximos de amostras que havia da altura.
E isto é o pessoal de pintura a preparar o avião para estas duas linhas, azul escura, chama-se meia altura, não? Linha de cintura, mas não é? Linha de cintura para baixo, e tudo assim. Feito aqui no museu, início deste ano, alguns, não me lembro de quando. Isto é eles a fazer esse trabalho aqui dentro, parece uns astronautas. Outro. Esta é a fotografia do dia de telemóvel, porque foi a primeira fotografia que nós vimos o avião pintado. Andámos aos pulos, porque até então ele parecia um avião sujo, entre aspas, não é? Portanto, usado e aqui ficou com o melhor aspecto. Ficou bonitinho, é? O pessoal trabalha bem. Próximo. Perguntas? Eu estou sempre a falar. Vocês não dizem nada, continuam. Não? Temos aí um senhor do DGAC. Posso falar quando quiser sobre o que era este avião na altura. Não é? Eu posso só dizer um pequeno pormenor, que neste momento tem... Posso ouvir? Não, deixa estar. Obrigado. É só para dizer que o avião, na fase da DGAC, portanto, a disposição dos bancos tinha uma curiosidade que na primeira fotografia se vê de raspão. É que tinha mesas entre os bancos, quer dizer, os bancos não estavam todos, como é habitual nos aviões, no sentido do voo, mas havia alguns que estavam no sentido ao contrário. E, portanto, tinha uma mesinha no meio. Era uma versão de luxo, entre aspas, não é? Pois, uma versão interessante. Numa das fotografias vê-se ligeiramente, mas não se vê muito. É apenas uma curiosidade. Nós guardámos essas mesas, mas estão lá guardadas. Não cabem neste projeto. Pois, claro. Não havia enquanto estava. Mas faz parte do espólio deste avião. Não há nada sobre isso. O que é que temos mais? Tal, ok. Não te sintas pressionado, mas à vontade. Não. Portas. Isto é o nosso método de sair a mal, mais uma vez, como perceberam, não é? Mas acabam por sair, não é? Faltam aqui, isto é uma porta, não é uma porta grande, são duas portas grandes, largas. Uma delas está lá guardada e a outra está precisando de uma peça nova, que está a ser tratada. E elas não tinham que sair por várias razões. Uma delas, o interior deles estava podre, o interior não é... Na verdade, a parte começal é que os bordos estavam, está lá acumulou ao longo dos anos, mas também porque o interior deste avião tem ripas de madeira que estavam também podres ao longo destes anos todos que passaram. E ela foi retirada. Esta porta, conseguem, já agora separar essa fotografia, conseguem ver que ela tem um contorno interior da porta, que é esta porta do lado esquerdo. Porquê? Porque o avião foi usado para parar isto também durante a guerra, e não só, mas na verdade na guerra. Isto era uma porta que permitia uma abertura em voo, essa porta para dentro, para que os passageiros, os paraquedistas, pudessem sair por essa pequena porta. Essa porta ainda faz parte do que vocês vão ver enquanto porta restaurada no avião. Não está cá essa porta agora. Portanto, lá está a porta a ser retirada. Depois da porta a ser retirada, pode avançar. Há várias portas. Portanto, duas portas aqui. Esta que diz TAP é aquela pequena da frente. Ela parece que está começada. Não, ela estava, na verdade, pintada. O que acontece aqui é que, enquanto TAP, o avião era assim, era polido. Não tinha tinta, como mais ou menos é normal na época. E o avião estava pintado de cinzento, uma cor que queria imitar essa cor, mas nós pusemos as nossas premissas ir atrás do máximo detalhe, mesmo que isso desse muito trabalho, inclusive durante o ano, e durante este verão tivemos que polir aqui o avião todo. Deu algum trabalho, mais alguns do que outros, não é? Não estou a falar. E portanto, ali aquela porta dizia TAP, é ainda cinzento, vê-se mal, nada o que a pintura fez. Se quiser, explicavas aqui o que é que foi feito, só para explicar o que é que leva uma porta entre antes e depois. A página ali então, e mostrava que a porta estava pintada de cinzenta, nós chamamos de alumínio, a imitar aqui o alumínio, e aquilo, quando ela foi lá para a TAP, foi efetuada a decapagem e o respectivo polimento. Vai pensando que se calhar vê-se isso tudo a seguir, não é? Isto é nas estruturas, não é? Na parte de pintura, vai andando. Isso é já para as outras estruturas, não é? Que ela está muito... Sim, vamos apanhar ali uma mais à frente. Aqui, por exemplo, nesta, que é esta que está aqui. Aqui são alguns pormenores de algumas peças que está ali algumas que estavam em mau estado, que foram recuperadas, foram pintadas,
A escotilha, aquela é a escotilha, não é? Cá em cima. Essa escotilhazinha foi pintada interiormente e foi limpa exteriormente, mas depois chegou-se à conclusão que afinal tinha que ser metade para um lado e metade para o outro. Já cada faz isso, E tivemos que voltar a repintar. nada que não faça com gosto. Não há nada que não se faça. Mais ou menos até início do verão, a ideia é termos o avião inteiro de uma só forma, de uma só cor, de uma só companhia, TAP, representar o TDE. E a partir do verão, a TAP decidiu que era bom fazer duas coisas. Uma, baixar o custo do restauro, arranjando algum partner, algum parceiro que pudesse ficar com os custos disto, e ao mesmo tempo recriar no mesmo avião duas instituições que na verdade são ligadas a este avião. E era lógico que esse convite estendesse hoje ao Instituto Nacional de Aviação Civil para que o avião fosse pintado nas cores que este avião tinha quando parou de voar, em 1969. E dizem-me que as cores estão bastante semelhantes ao que eram na altura, que é esse o nosso objetivo. Daí que o avião, quando veio para a rua para ser pintado, capado e trabalhado para ficar com este aspecto, algumas peças já estavam preparadas para levar só um cabimento e depois acabaram por ser pintadas metade de um lado e polidas do outro. Ali, portanto, são várias fotografias a passar, as portas a passarem por vários departamentos onde são tiradas todas as corrosões, são repintadas, acabam no primário, depois a pintura e antes do Bruno aqui tentar partir a porta. Pensem que se perguntarem quanto é que falta, e vamos falar um bocado disso daqui a pouco, eu diria que o avião está a 80%. Grande parte não está visível porque, apesar de estar feito, está guardado. Lá está, as cadeiras e tudo mais, não vamos pôr aqui porque precisamos de espaço no avião para trabalhar para frente e para trás. Fora, ele tem um aspecto até bastante completo, ainda há algumas coisas a fazer e vamos falar um bocadinho por elas. Uma das coisas principais a acabar é o cockpit. Porquê? Este cockpit era um cockpit igual a quando o avião tinha quando parou de voar, em 79. Mas nós queremos retirá-lo de 46. Há instrumentos que são de época, que não estavam instalados no avião, obviamente, nos anos 70, 30 anos depois. Mas queremos replicar o máximo possível esse realismo. Contámos com o apoio extraordinário do Museu do Ar, com o empréstimo de muitos instrumentos para que possamos recriar isso o mais realmente possível. Outros fomos buscar ao Museu da TAP, que tem também muitas coisas guardadas, finalmente agora vamos dar uso a essas peças. E isto é como encontrarmos o cockpit. Encontrar os pedais, que agora vão vê-los no cockpit já montados, estavam usados, é normal, na época, não é? Tínhamos um cockpit, eu vou-vos tentar mostrar um bocadinho na fotografia, dar-vos uma ideia. O cockpit não está lá, hoje em dia, porquê? Porque o retirámos, não é porque desapareceu. Mas, para os leigos, os instrumentos no cockpit são mais ou menos duplicados. O comandante que senta do lado esquerdo e o copiloto têm direito a ver a mesma informação de voo para que, se isto variar, este possa fazer o mesmo com a informação que tem à sua frente. Mas essa novidade, que não é novidade, nos anos 40 não era bem verdade. Quer dizer que o comandante é que tinha normalmente acesso à informação toda. E nos anos, em 46, a seguir à guerra, grande parte dos instrumentos de voo do avião estavam só à frente do comandante, que era o que voava deste lado do avião. E, portanto, aqui, como podem ver, vou-vos dar um exemplo. Isto é um horizonte artificial, esta bolinha com o risco ao meio. Está aqui outro igual. Há de haver um velocímetro aqui e há de haver outro velocímetro ali. Há de haver um altímetro aqui e há de haver outro altímetro aqui. Isto não existia na época. E isso, por um lado, é bom. Há menos instrumentos para restaurar. Por outro lado, há que refazer um painel. E esse painel já está feito, não está instalado porque nós, neste momento, temos alguns instrumentos a serem restaurados, ou porque não estava partido, ou porque não estava indicado fora da escala, ou porque qualquer outra razão precisavam ser arranjados, e vão ser colocados em uma fotografia semelhante àquela primeira, que não sei se lembra do catálogo que saía de fábrica, algo parecido com isso, mas na verdade da TAP, que era um pouco diferente em alguns aspectos, mas lá está, com algumas assunções nossas, porque não há certezas sobre a posição desses instrumentos. Os instrumentos foram todos retirados do cockpit, e pode ser bastante aqui. Isto são tudo rádios, há dizer melhor do que eu, anos 70, e portanto, coisas que não eram usadas. E já agora, há 4 posições no cockpit: o piloto, o comandante, o copiloto, o radiotelegrafista e o navegador. São 4 pessoas que tinham funções várias e, portanto, tinham equipamentos disponíveis para cada uma dessas posições. Nós queremos recriar isso, mas voltando aos anos 40, em que eles tinham acesso a informação um bocadinho diferente, com instrumentos um bocadinho diferentes, mas não tinham acesso a grande parte daquelas caixas que estavam
no que nós chamamos racks aviónicos, são estes andares de plataformas metálicas onde se punha aqui tudo o que é instrumentação. Então, é muito pobre em aspas, porque não é necessário ver isso. Para ter uma ideia, havia a cúpula de vidro com tal bolha lá em cima para olhar para os astros e fazer uma marcação orientada através dos astros. Isto depois, com o tempo e com o avanço da tecnologia, passou a ser baseado em instrumentos. Hoje em dia o GPS, por exemplo, ou os sistemas de inércia. Na altura usava-se isso. Já está. O material foi retirado, instrumentos como podem ver, está fora do seu sítio. Isto é um velocímetro. E depois, isto eram de ser um tubo de solfagem. Para terem uma ideia, quando vocês ligam o ar-condicionado do carro para desembaciar o vidro, carregam no botão e aquilo desembacia, na altura, eles tinham que pegar no ar quente que vinha alguns aqui dentro, que era protegido pelos motores, mais ou menos, vinha aqui por dentro, depois pegavam num tubo que saía daqui, borracha, por exemplo, e apontavam para o vidro que iam desembaciar. Se era o vidro da frente, apontavam o vidro da frente. Depois era para o outro lado. Depois aquilo embaciado, estavam assim. E era o que se fazia na altura. A razão pela qual estes tubos são bastante moles e têm posições diferentes de acerto lá. Isto é um painel de gás, é normal encontrar isto nos aviões todos, e nós queremos dar um ar restaurado, mas não novo a ser de fábrica, mas há muita coisa que nós queremos que fique com um melhor aspecto. Esta bússola, por exemplo, era o aspecto dela na altura, está ali restaurada à vossa frente. Um manche e alguns outros equipamentos, como está aqui. Um para trás. Esta coisa vermelha está ali restaurada, aquela tampa, aquela é uma campainha, basicamente é o aviso de perda para os pilotos, ou para os que não são. O aviso de perda é um aviso que diz que o avião já não tem velocidade para voar e o avião tem um pré-aviso de que vai entrar em perda, vai ter sustentação. E só tem uma, é do lado do comandante, como sempre, e que buzina, ela não funcionava, né? E vai ficar com um aspecto quase como nova. Isto são indicações em todos os manípulos que havia no pedestal, que é a zona central dos comandos do avião, foram retirados, vão ser regravados, vão ser reinstalados, repintados depois todo o pedestal. O painel de instrumentos vai ser refeito para recriar a tal configuração de 46. Isto é o que sobra depois de tirarmos esses armários todos de instrumentos do avião. Fica, faz muita pena olhar para isto. Cadinho. Cadinho é isso. Entendo. Não vale a pena. Corrosão que encontramos e que já, entretanto, limpámos do avião. Acho que é a última, não? As janelas que estavam estragadas. Não, ainda mais. Consigo continuando. Isto foi a retirarmos as janelas não corriam, elas abrem, puxando este manípulo do lado de dentro, correm numa calha, não corriam, tal era a corrosão. Tivemos que tirá-las, vamos pôr umas janelas bem diferentes, até porque algumas destas partiram quando foram removidas, para que possam ter o uso normal que tinham na época. Isto é o painel e a janela a ser retirada, que é uma janela de frente do piloto, ambos os pilotos têm uma janela que corre, pode ser aberta. Hoje em dia só abrem as laterais, tipo nos aviões de grande velocidade. Só vários aspectos da corrosão encontrada na altura. Aqui já veem que não há os instrumentos no painel, está a ser retirado. E depois os instrumentos foram catalogados em função de se podiam ser reutilizados ou não, e dentro dos que eram reutilizados se tinham condições de ser usados enquanto recriação de época. Daí aquelas etiquetas que tem ali, a simbologia nossa. E depois de trabalhados, arranjados, vão ser reinstalados. Isto é o dia em que tirámos o painel, o dia que o Filipe partiu a cabeça. Filipe, ele. Painel, e penso que dá mais uma, não. Já levou o primário, entretanto, toda a cabine de pilotagem, que viram há pouco. E isto é voluntários a trabalhar numa altura em que já estava a ser tapado o painel, porque temos que dedicar ao trabalho do pedestal, que é todas as manetes da potência. As cadeiras levaram um novo primário, já estão prontas. Os pedais no dia que levaram também o primário. Várias manetes que foram retiradas e trabalhadas. Os manches, os trimos, que são os compensadores, são estas bolinhas aqui. As bolinhas são para pôr dentro à frente do manche. A bússola, que já vimos há pouco. As manetes, neste caso M de mistura, a manete que controla a quantidade de combustível, a mistura ar, combustível que o avião de cada motor tem, o P do propeller, do hélice, foram todas arranjadas e ficaram com um aspecto bem melhor do que tinham.
Alguém estava preocupado. A reinstalação dos pedais, na altura. A cadeira dos pilotos foi repintada. Os painéis de intercomunicação, na verdade, de fonia, se quiserem. Isto são candeeiros, a luz sai por baixo para iluminar, por exemplo, os mapas dos pilotos, a campanha que já falámos. E mais ou menos o painel é assim que vão encontrá-lo hoje em dia. Acho que são mais 3 fotografias em que vamos ter que repintar mais uma vez isto tudo, dar-lhe por estas indicações, todas estas indicações que estão em falta e melhorar o aspecto disto, para quando darem para lá, dar ar, pelo menos que o avião está a ser usado nos dias de hoje. Já repintadas algumas das lâmpadas. Falo minucioso ali com o pincelzinho, pintaram muitas coisas, depois são acertos de pequenas calhas que levam janelas, que é o caso daquela retangular à frente de uma janela grande dos passageiros. Depois foram instalados estes tubos. Estes tubos são tubos onde sai o álcool, que era para tirar o gelo que se acumulava nos vidros dos aviões. Foi instalado. A caixa das lâmpadas suplentes também. E ficou com o melhor aspecto. Já tem 4 janelas de emergência, que são estas portas pequeninas, aquelas janelas maiores que se vêem ali, 2 de cada lado. Eles agora, reparem que o que estão a ver à vossa frente, uma atrás. Falta agora acertar a linha de pintura para que a pintura seja coincidente com as janelas. Do lado de lá também vão ser pintadas de acordo com a configuração da Direção-Geral da Náutica Civil. Esta é uma fotografia do dia em que se mostraram, e já agora está aqui as tais mesas que o avião tinha ali na segunda fila. Este é o estado em que encontramos grande parte dos apoios onde essas janelas de emergência estavam. Era madeira, agrafada pela tela, o forro, na verdade. Depois elas são despidas de todo em volta, depois são tratadas com primário. Isto é um caixote lixo, é verdade, cheio de coisas que não podemos guardar tudo, não é? Guardamos algumas coisas. Mas continuamos, para a frente, só desculpa. A janela ainda vai aparecer. Aliás, o que encontramos em várias molduras das várias janelas do avião. Os vidros vão ter que ser retirados, voltámos a pôr outros novos. Depois usámos material da época, desde que não fica à mostra, época atual, que são estes frames de ninho de abelha, para que consigamos fazer a forma e não ter madeira, e portanto ela está podre daqui a mais uns anos. Usámos esse truque lá aeronáutico dos dias de hoje. Leva um primeiro cinzento porque foi, não é? Ok. As manetes que abrem essas janelas de emergência. Por fora todas pedidas. São as caixas que fazem as molduras das janelas que vão ver lá por dentro. Depois foi instalada, não consigo com o que temos hoje. Foram trabalhadas, aqui já levam painéis novos, uma para trás. Você consegue ver que a madeira é nova e o ajuste já é prato com painéis também novos. Voluntário é sempre uma cara curiosa para a fotografia. A bolha de observação, vimos há pouco, é muito difícil encontrar uma igual ou refazer outra igual. Foi limpa e rotação máxima. E estamos a falar de portas e janelas que tinham corrosão que foi removida, claro. Pronto a usar. Mas houve alguma necessidade de tirar coisas que para nós são importantes, pois pode-se ver que este gap, esta falha que existe na janela e a estrutura do avião foi corrigida também. No contrário das janelas parecidas. E pode ser pensando. O exterior é como é que encontramos o avião e que pequenos detalhes encontramos no avião que estão a ser trabalhados. Por exemplo, isto são as caixas das baterias. Esta caixa e esta caixa, as baterias eram nariz do avião por baixo deles. Tivemos que limpar, ver se aquilo não tinha ácido, por exemplo, outra coisa que pudesse ser corrosiva, que é para a nossa proteção até para o futuro. E são as tampas dos depósitos de combustível, que são aquelas coisas redondas que estão entre as janelas e o motor em cima da asa. É o aspecto delas, elas já estão a ser pintadas nesta altura. Esta borracha
É algo, isto é um aspecto do que estava aqui em cima desta frente da asa. E o que estava aqui em frente da asa são borrachas que são sistemas para partir o gelo que a gente possa acumular. Como sabem, lá em cima está frio, chove e forma-se gelo em torno dos aviões. E se isso se formar aqui muito em cima da asa, se controla de voo, fica mais pesado, portanto não voa tão bem. Pode fazer perder a sustentação e cair. Razão pela qual havia essas borrachas que inchavam para que o gelo que estivesse cada lado se partisse e soltasse. As borrachas estavam neste estado, mais ou menos desde 70 e tal, não houve nenhum tipo de prevenção, isto é como uma borracha, como as borrachas são mais, elas estragam-se. E nós estamos a pôr aqui, quer nas da frente, na asa à frente, quer aqui atrás, soluções alternativas um bocadinho mais baratas, porque não indo voar, pode ter esta solução. E depois são janelas de inspeção que são abertas para verificar o estado geral do avião. Este é o estado do avião antes de ser pintado, ele tinha esta parte preta por baixo. E isto é um dia normal de trabalho aqui no museu, com vários voluntários a trabalhar. Neste caso estamos a pintar motores. Os motores tinham mau aspecto, vamos falar deles já a seguir. E eu limpar todos estes painéis, retirar painéis, pintar, etc. É moça. Tinha-me perguntado da moça. Isto é uma moça que está ali em cima. Se vocês conseguem ver ali aquele buraquinho que não é normal, terá acontecido alguns, não sei se foi nos transportes, o avião, quando teve guardado, foi antes de chegar aqui ao museu. Ele estava tapado, vai ter que ser fugido para não se note. Mas faz parte, é uma das moças que a gente tem, que não queremos explicar a mostra. É giro que na fotografia anterior a ver este choque geracional dos nossos voluntários. Temos pessoas com uma experiência enorme na área, pessoas da esquerda, às vezes pessoas que não têm nada a ver com a aviação e acham que o idade aparece, e outros que se calhar estão a começar, se calhar não estavam ligados à aviação, tiveram cá a curiosidade, mas quem sabe no futuro possa trazer um ou dois para a família aeronáutica. Isto é as landing lights, luzes de aterragem, estão na parte da frente da asa. Isto é o aspecto que eles levaram ali uma pintura, antes da pintura interior, depois outra fotografia já se vê que ela ficou com o melhor aspecto, depois leva a lâmpada e o cone, onde está a lâmpada, e depois mais tarde não está, leva o vidro que isto é mais uma vez uma visita do pessoal da TAP, das estruturas, para esta peça aqui comprida que faz a junção da asa com a fuselagem, que se chama wing fillet. Houve necessidade de tirar parafusos que ficaram cortados a meio porque estavam tão estragados que temos que os cortar. Eles tiveram cá a ajudar-nos para os retirarem e agora estamos num processo não acabado ainda de voltar a instalar esta peça de ambos os lados e de outras tantas áreas do avião. Que era o tal que estávamos a ver da área TDA, conseguem perceber que ele era pintado de cinzento, não era este brilhante que tínhamos aqui de termos de metálico. É essa que o avião estava na altura, tínhamos um avião que em termos de sítio diz exatamente onde é que deviam estar as linhas e os logos, mas nós somos um bocado mais chatos e queremos exatamente o mais real possível. E para fazer algum tipo de trabalho, como pintura, não pode ser feito dentro do hangar, portanto, optou-se pelo verão para ser feito na rua e trabalhar essa questão no avião. Pode ser até o avião ir para a rua, se faz favor. Okay. Antes disso, a preparação para perceber o que é que podia ser feito, algumas das superfícies para dar esse aspecto. Esta peça que vocês estão a ver aqui montada, este wing fillet, no dia em que foi desmontada aqui, foi para a TAP e o pessoal de pintura, uma para trás, estão para trás, o Gela Serra e o irmão dele, estão aqui a fazer o quê? Estávamos a ver e o trabalho que iria... Estávamos a fazer uma análise sobre o trabalho que iria dar no avião todo. Tinha muita camada de tinta, o tempo que demorava a tirar naquele canal. O que é que ao aplicar ali é o que? É um decapante. Pode ser interessante, porque é um decapante, depois lá está, era só a experiência, não é? Fizemos só metade do painel e vimos que de facto aquilo tinha muito pouco material, que iria ser, entre aspas, fácil a remoção da tinta. Depois de removida a tinta, fica sempre lá um bocado primário, mas pronto, saiu depois à mão. O aspecto primário... Do decapante, exatamente.
Estão quando caldo do avião. Também a fazermos a mesma experiência. Porque no painel em cima de cima poderia ter pouca camada de tinta e nem por baixo termal. Mas não, o avião tinha pouca tinta. Apesar de ter sido pintado já 2 ou 3 vezes, também por mim, tinha pouca tinta. A última vez que foi pintado. Não tenho ideia, mas foi há muitos anos. As 2 vezes foi há muitos anos. O avião está na rua para ser tapado. Metade, claro. Está isolado, está à espera de ser capaz. Estão os preparativos para aplicarmos o decapante e não estragarmos nada. Nem o chão, não tivemos indicações para não estragarmos nada nem nas instalações. Nem nas instalações. Se cuidar, não estraga nada. E então tentámos ao máximo não estragar nada. Acho que portámos bem. Mais coisas. Na anterior, é para perceberem, é feita em camadas, não é? E aqui consegue-se perceber muito bem a camada de tinta que o avião tinha por cima dele, não é? Na seguinte, vê-se um aspecto que é um estudo que foi feito numa aplicação de material que se chama. Isto foi o primeiro ensaio que ainda não estava ainda sequer. Sim, mas isto era o material é que foi este aplicado aqui? Isso foi um algodão de polir. Algodão de polir simples em cima do que foi decapado para. Uma coisa é o decapado, como é que ficou, o baço, não é? E depois uma coisa brilhante, muito parecida com o que temos ali. E à medida que vamos tirando a tinta, tiramos também da história do avião. E o avião, enquanto DGAC, tinha os wingtips, a ponta das asas pintadas de laranja, como tem do lado de lá, no DGAC, e isso estava debaixo da tinta que tanto foi saindo. E à medida que o avião leva com o decapante, a desfazer, na verdade, a tinta toda, não é? Depois da tinta sair, fica ali o primário que tem que ser ainda antes de limpo, ainda se dá mais uma segunda camada, e coisas giras são um parênteses. Conseguem perceber aqui um retângulozinho da cauda? Isso é a marca deixada pela bandeira da Irlanda enquanto impressa ou pintada no avião de 1946, 45, este avião quando levava com aerolíneas. É engraçado porque se nós formos aqui ver com detalhe, vê-se várias coisas. Vê-se aqui um CS-DGA, que era a matrícula anterior deste avião, portanto, que alguém, portanto, a DGAC pintou por cima disto símbolo na altura, ligado? Que é este CS-DGA. E agora, se fazem com o rato em cima das letras, conseguem ver aqui o que é um E, um I, um traço, imaginação, não é? Um A, um C e um K. Vamos ver depois com pormenor essas fotografias. Mas o que é isto? É a matrícula do avião da Irlanda. Ainda estava cá na chapa esse detalhe, o que é extraordinário. À medida que vamos tirando, então conseguem ver quase 3 camadas diferentes, conseguem ver aqui o que será geral, de Direção Geral de Aeronáutica Civil, que estava, obviamente, pintado por baixo do avião. Aí vê-se bem, vê-se melhor, Direção Geral de Aeronáutica Civil. E isto é o aspecto da tal metade, já para lá de cá, que foi decapada. De lado de lá, depois foi pintada, lixada e pintada como vamos ver já a seguir. Os voluntários, depois do trabalho seguinte, onde já não havia risco para lá com os materiais envolvidos, tiveram que fazer isto, que é decapar o avião. Estamos a falar então dos 15 dias, passaram 3, 4 semanas, porque havia muito trabalho que era constado com o tempo, mais as variáveis, materiais, etc. O avião foi coberto para que se pudesse tratar de abordar o lado de pintura, que é o lado de lá, e este é o lado de capaz, se quiser, o lado de polir. Foi lixado, do lado da DGAC, para depois, curiosamente, levar a mesma pintura em cima, mas a dizer DGA, que era o avião do DGAC. Nós encontramos, enquanto políamos o avião todo, também outros detalhes interessantes. Ainda se consegue ver com algum detalhe, com o sol na direção certa, ali escrito Aer Lingus, que era a tal companhia irlandesa. Ainda se conseguia ver no nariz do avião o símbolo de um trevo, obrigado, o trevo de Aer Lingus, e o nome do avião, que era St. Albert. E tudo isto ainda descobrimos debaixo destas camadas todas do avião. Aqui, se queria ver, nós acabamos por escrever aqui a matrícula. Tens o zoom aí, não tens? Este fosse melhor. Vão dizer que fomos nós que pintámos, mas não. Eu gosto é que tem um bocadinho melhor o sítio exato onde estava escrito essa matrícula.
E a bandeira ali em cima, aquele retângulo ali em cima da madeira. Depois, o avião preparado para a pintura. Pode ter bastante. De ambos os lados, do lado de lá a pintura inteira, do lado de cá só a faixa e mais o logotipo que vamos ver mais à frente. Vários dias, várias condições meteorológicas. Como sabem, o verão não foi um verão muito bom em termos de calor. Por um lado é bom porque não trabalhamos com condições más, mas trabalhamos ali nas condições ideais da pintura, porque não é muito quente para não secar rapidamente. Não ao sol. Depois quando vinha estava sol. 3 fotos atrás estava ali insuflado, dava um tempo. Foi, insuflado foi outra história, sim. Portanto, continua, não ouças a oposição. Levou um primário com esta cor, e depois é o dia que estamos a pintar de branco, do lado da GAC. O avião está preparado, lá está protegido para não levar com a tinta. Isto é só o que está a acontecer. Atenção que antes de aplicar o branco, estivemos à espera que parasse de chover. E importante, por causa da água, não pode estar. Tivemos que ir mal as feitas para ir para casa, porque não dá. Mas alguém fez fica a peito e ficaste lá. Mas entretanto fomos a um café e olha, resolveu-se. Cá está, portanto, ele de avião, vão ver, é branco, é uma pode pasta ser cinzenta. isto também. Sabes bem. Branco, cinzento, depois as asas, como vão ver também, em sua própria cor e já vão ver a seguir. E são as proteções para mudar as várias camadas. Agora do lado de TAP já estava todo protegido, depois entretanto chegam portas com bom aspecto, são as portas, é a porta esquerda aqui da frente, a parte de trás do avião. Vou começar a montar as portas para fazer as linhas do avião. E aqui a parte engraçada, para aqueles que não percebem ou não sabem como é que se faz um logotipo, eu também não sei, só estou a olhar para as fotografias e dizer o que está a acontecer. Se não quiser interromper, estás à vontade. Podes ir passando, Filipe. É feita uma máscara. Olhando para as fotografias que temos da época, há diagramas da época de onde é que se punha isto, para perceber mais ou menos onde é que é o TAP e o logotipo da TAP em relação à linha, que é esta linha azul que vamos ver fora. E depois os portugueses. Isto é Secretaria de Transportes Aéreos Portugueses, estava como está lá em cima, depois Secretaria da Aeronáutica Civil também, onde é que foi posta a matrícula e como é que podíamos ajustá-la, como é que metemos o CS aqui neste lado, na asa, como é que depois são pintadas as várias camadas, porque o logotipo tem várias cores, portanto são pintadas camadas em cima do mesmo logotipo, depois são retirados os vários cartões daquela camada e depois leva outra camada de outra tinta até para fazer as cores todas. Onde é que saía esta linha contínua de trás, e esta linha vai para fora e desaparece ali antes do fim do avião. E depois do lado de lá também a Direção-Geral da Aeronáutica Civil, que é uma aventura bastante simples, mas que teve que ser feita antes. Já está um aspecto quase novo do avião. Ali já com o logotipo que mostra como está hoje em dia. Isto é o risco ao meio. Portanto, nós quando tiramos a tira que separa as duas partes, a cinzenta e a polida, encontramos vários problemas ainda a resolver. É o acerto desse risco, que às vezes não está bem certo por várias razões, tem que ser acertado. E depois os parafusos, que apesar de todo o polimento, continuavam a não estar polidos. Isso teve que ser trabalhado ainda. O cockpit, reparem que no cockpit de atrás, o nariz do avião, enquanto TAP, o pintor dele vem até aqui, mas a DGAC o preto vem mais à frente. Isso vão ver isso se olharem depois de frente para o avião. Depois começámos a dedicar-nos a outros pormenores, lavagem de motores. Os motores não tinham um bom aspecto, como ver já mais a seguir. Aqui conseguem perceber perfeitamente o que é que quer dizer o andamento do polir durante o tempo. E pronto, o avião uma fase em que já estava pronto para entrar para dentro do hangar, porque todo o resto do trabalho já não fazia dano. Portanto, podia ser continuado dentro de casa, se quiserem. Está no dia que voltou dentro de casa. As superfícies de controle também foram pintadas. Isto é o que estou a olhar aqui, é o rudder, é o leme de direção, em que se fez uma coisa que é importante agora falar, que é as superfícies de controle deste avião. No original são de tela, portanto, tecido, porque quer igualar uma palavra semelhante. E estas, se foram a tocar, estão à vontade porque ela é metal. Isto foi feito numa época na TAP em que a TAP achava que o avião ia ser posto, por exemplo, na rotunda do aeroporto de Lisboa. Estando à chuva, ou estando na rua, é natural que essa solução se encontre. Nós, enquanto
no restauro, nas nossas premissas enquanto objetivos de restauro, queríamos que ele ficasse exatamente igual. Mas como aconteceu, entretanto, uma coisa, política quase, no meio disto tudo, que é, enquanto o restauro não deve ter um prazo limite para acabar, os 70 anos da TAP do ano que vem são um prazo obrigatório. Então nós pusemos de lado algumas coisas que queremos fazer, não as retirámos do plano de fazê-las no futuro. Uma delas é pôr as superfícies de controle em tela, os ailerons, com essa coisa cinzenta comprida, ou leme de direção, e estas aqui grandes com leme de profundidade. E portanto o que nós fizemos foi aplicar uma pintura que lhe desse um ar o mais possível de que tenha essa aparência. Instalámos luzes de navegação no avião, que depois, quando montados, dão um ar bonito ao avião, no mínimo. A cor das pontas delas são diferentes. Reparem, esta vermelha deste lado, na TAP eram vermelhas, mas as GSC são amarelas. Então, os dados são quase dois aviões diferentes, não é? E do lado da GSC, se verem este leme está pintado daquela cor, que era a cor que tinha na alta. Está um risco ao meio. Aqui estamos já a dedicar-nos a uma tarefa grande da pintura geral do avião, a detalhes mais pormenorizados do avião. Se saltar, se calhar, acho que este é o último, acho eu. Ou quase. Os serviços de controle que abordámos agora, são só fotografias dela, portanto, como é que era de antes, como é que depois foram trabalhadas, partes que tiveram que ser retiradas por várias razões, os flaps, o aspecto que tinham, e essas coisas que saem debaixo da asa do avião, o aspecto que têm agora, a remoção do leme de direção e depois o transporte posterior para a TAP, onde depois é pintado e dado aquela pintura que falámos há pouco, onde são retiradas algumas partes de corrosão que depois são tratadas, leva a chapa nova, leva um primário pintado e não se nota absolutamente nada. Agora, no dia que foi montado outra vez, como está aqui. Filipe esteve a trabalhar. É sempre vezes. Os nossos vários voluntários a dar as suas opiniões, foi o mais errado que a outra, mas a gente chega lá. Outra. A cadeira do António é extraordinária. Finalmente, último. Motores. Os motores tinham um aspecto que não é esta fotografia, que está sempre a última, é esta. E que é má. Tem que concordar comigo. Que é má. Olhámos para isto e percebemos que, enquanto cá posto, podem ser retirados, levados, trabalhados, arranjados, e à medida que vais passando a fotografia aqui, vamos ver coisas a acontecer. Limpo. 2, com o primário em cima. Houve algumas dificuldades nessa vez, a nossa força bruta teve que prevalecer, e depois houve que dedicar-nos à parte que ficou lá. Não optando, não é o objetivo agora, pôr este avião a voar, optámos por fazer uma limpeza geral, superficial, no aspecto do avião e não no interior do motor. E daí que lavámos e depois pintámos. Tirámos algumas coisas que tinham mau aspecto, como esta, não é? E o Ricardo deu-nos essa ajuda fantástica. Vieste poucas vezes fazer isto, não é? Poucas vezes. Todo mundo sabe disso, não é? E, portanto, depois de pintados, temos motores que, a nosso ver, são muito parecidos ao que seria um motor a operar. Ainda pinga óleo, mas isso não consigo fazer muita coisa. Vai pingar sempre quando estiver lá do outro lado. Mas ficam assim com, acho eu, excelente aspecto. E quando fui para passando as fotografias, que já são as últimas, voltando ao que falta fazer, não é? Portanto, mais uma vez, cockpit, reconfiguração do cockpit para efeitos do que era em 1946, com a posição do navegador, raio de pista dos seus pilotos, os instrumentos que cada um tinha acesso, quer à sua frente, quer por cima, quer nos aviões, e há pequenos detalhes que têm que ser ajustados, não é? Temos que instalar as cortinas, temos que preparar as bagagens em cima, temos que começar a equipar a casa de banho, pronto de carga. Vamos precisar de malas de época dos anos 40, se alguém quiser ceder malas de viagem antigas, vamos pôr malas aqui. Vai haver uma exposição de nos 70 anos da TAP sobre a TAP
na verdade também sobre o início do TAP e sobre o Rostal. Nessa altura vamos compilar essa informação. A TAP faz anos a 14 de março. 14 de março é um sábado, em 2015 faz 70 anos.